Amém? E vamos aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Bom dia. Tudo na bênção? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Sentem, por favor. Estamos aqui para uma quarta-feira especial. E hoje é diferenciado. Nós vamos iniciar um ato de fé hoje. Todo mundo já recebeu na entrada? Pedido da família. Nós vamos orar de joelhos e a família vai ficar de pé. Glória a Deus. Até o final desse ano nós estaremos nessa pegada de fé. E nós estaremos vivendo aí coisas maravilhosas. Queremos ouvir testemunhos, né? Nosso Deus, Ele é Deus de milagres. Ele faz testemunhos grandiosos acontecerem na nossa casa. Glória a Deus. Nós vamos para a palavra. Livro de Números. Quarto livro da Bíblia. Capítulo 11. O quarto livro da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler a palavra. Diz assim, ó. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e os consumiu, os que estavam na última parte do arraial. Nós vamos ler esse contexto todo, mas eu quero estudar com você em partes. O que acontece, esse episódio que nós vamos ler hoje da Bíblia Sagrada, vai narrar o período em que o povo estava lá no deserto. Você vai lembrar que o Moisés ele foi responsável por tirar o povo lá do Egito. Ele fala com o faraó não libera. Deus envia aquelas pragas até o faraó liberar, e mesmo assim não quis liberar, né? Eles passam pelo Mar Vermelho, né? Ele toca lá no mar, se abre, eles passam, e agora eles vão começar uma jornada em direção até a Terra Prometida. Em direção à Terra Prometida eles vão começar uma jornada importante para buscar pelo deserto para entrar na Terra Prometida. Aí o que acontece? Durante esse período, o povo começa a lembrar do Egito, começa a olhar para trás. Eles já tinham celebrado a Páscoa. No meio do deserto eles já tinham organizado as tendas. Eles já tinham feito muita coisa durante aquele período. E aí eles já estavam estabilizados, e a Bíblia diz que todos os dias Deus mandava para eles o maná que descia do céu. Todos os dias aquele povo era abastecido por Deus. Só que chegou um momento da caminhada que eles começaram a olhar para o Moisés e começaram a murmurar. A Bíblia fala que eles começaram a se queixar. Ficaram o tempo todo falando mal, falando contra. Nós só comemos isso agora? Nós só estamos vivendo desse jeito? Era melhor estar lá no Egito. Começaram a murmurar. Quando eles murmuram, a Bíblia diz que aquilo parece mal aos olhos do Senhor. E se tem algo que desagrada a Deus, irmãos, é quando nós estamos sendo cuidados por Ele e temos aquela sensação de que parece que somos abandonados. Nós não somos abandonados. Diga glória a Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E o que estava separando o povo de enxergar a terra e de ver uma solução para o seu problema eram as murmurações. Durante aquele período que eles ficaram no deserto, né, segundo os historiadores, era um pouco tempo para eles saírem do Egito, passarem pelo deserto até chegar à Terra Prometida. Isso não levaria muitos anos, mas levou 40. Não foi por um acaso. Eles ficaram rodando em volta e nunca enxergavam a Terra Prometida. Tudo por conta da murmuração. Muita gente, naquele período, não entrou na terra. Só entrou Josué e Caleb, como a Bíblia fala, que era de uma idade maior, e os de menos de 20 anos. Ou seja, todo esse povo aqui, que nesse período estava se queixando, foram pessoas que não entraram na terra. Isso aqui é interessante a gente analisar, porque tem dias da nossa vida que nós se queixamos da família. É ou não é verdade? Queixamos ou não? Ah, esse marido, essa mulher, esse filho, esse cachorro, né? Nós temos o costume, às vezes, de murmurar, de forma direta ou indireta. Já nos pegamos em situações que nós estávamos murmurando, né? E nem percebemos que estávamos murmurando. Reclamamos do horário disso, reclamamos daquilo, porque atrasou aquilo outro, e ficamos reclamando. Mas Deus tem nos suprido, Deus tem nos abençoado, Deus não tem deixado faltar nada para nós. O povo estava abastecido, o tempo todo eles estavam sendo alimentados. Era responsabilidade de Deus guiar eles, não foi Deus que tirou do Egito? Então Ele ia conduzir eles até a terra, era só ser obediente, ficar no caminho. Aí começa a murmurar.
Quando Deus ouve aquilo, a Bíblia diz que Deus fica triste, aquilo pareceu mal aos ouvidos dele. Aí diz o seguinte, na parte da metade do versículo ele diz: porque o Senhor ouviu e a sua ira fez o quê? Se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Teve gente que morreu naquele dia. Teve uns que escaparam daquele fogo que desceu do céu, mas teve uns que não escaparam. Isso aqui era um juízo que estava vindo sobre eles, por conta da sua conduta errada, do seu erro em ficar murmurando contra Deus. Isso era ruim para eles e era ruim para o Moisés, porque enquanto eles agiam dessa forma, o Moisés fazia o quê? Ia se desgastando. O Moisés ia se martirizando por conta daquilo. Aí vem o versículo 2, vamos lá? Aprofundar um pouquinho. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo fez o quê? É importante você ter uma liderança espiritual, um intercessor. Nós já comentamos isso aqui algumas vezes, mas nunca é demais comentar. Tem gente da família que só não morreu por causa disso aqui, ó. Porque tem um Moisés lá dentro de casa. Diga glória a Deus. Diga, eu sou Moisés, né? Eu não sou murmurador, né? Eu sou o Moisés. Tem gente que só não morreu ainda, ou só não está na situação pior, porque tem intercessores. Quando eles viram que a murmuração deles impactou a Deus, a ponto de Deus mandar fogo contra eles, eles oraram, pediram misericórdia ao Moisés, foram até Moisés pedir ajuda, e o Moisés fez o que? Orou, e Deus se aplacou. Então, vamos apagar aqui as chamas. Não vamos deixar todo mundo morrer. Morreu uma parte. Aquela intercessão de Moisés livrou alguns, mas teve gente que morreu. Isso aqui fica pra gente como uma lição, porque tem gente que se perde na caminhada. Tem gente que erra e ainda tem oportunidade de conserto. Tem outras que erram, fogo cai na hora. Acabou. Não tem mais oportunidade de reconciliação. O Moisés era importante porque ele era o intercessor. Naquela época as pessoas não tinham o acesso a Deus como nós temos hoje, por meio do novo caminho, né? O novo e vivo caminho que é Jesus. Naquela época eles não tinham. Se eles quisessem alguma coisa da parte de Deus, eles precisavam ir à figura da liderança, a figura de Moisés, solicitar a ele que ele intercedessem por eles, e Moisés intercedia. Tanto é que Deus tinha aquele povo, não como povo dele, mas como povo de quem? De Moisés. Lembra lá de Êxodo, lá no período em que o Arão pegou lá o ouro, colocou lá no forno e fez lá um bezerro de ouro? Deus fala lá com ele lá no monte e diz: Moisés, desce, porque o teu povo, né? Deus não via como povo dele, que era um povo obstinado. Deus dizia: esse é o teu povo, Moisés. O Moisés: não, esse povo é do Senhor. Os inimigos vão olhar e vão dizer: tirou eles da terra do Egito para morrer aqui no deserto? Não faça isso, Senhor. Dê a possibilidade do povo chegar lá, ter misericórdia. E Deus sempre tinha misericórdia por causa da intercessão de Moisés. Veja como é importante você ter uma liderança espiritual. Tem gente que se priva disso. Tem a liderança espiritual que ora, que determina a bênção, que tem a palavra da autoridade para enviar, e tem gente que despreza, perde, e aquilo passa. Versículo 3, vamos lá. Pelo que chamou aquele lugar, o nome daquele lugar, Tábera, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram ao quê? A chorar e disseram, olha o que eles vão dizer: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e de que mais? E dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos. Eles estavam desprezando aquilo que Deus estava mandando, gente. Você vê que o negócio é sério? Primeiro, eles murmuraram. Na hora que eles murmuraram, Deus mandou fogo. Então, mandando fogo, eu vou cessar as palavras deles. Aí o Moisés intercede, apagou, ele coloca o nome daquele lugar Tábera, quer dizer, aqui Deus mandou fogo, mas cessou. E aí eles começam depois a murmurar, a chorar e a murmurar de novo. Porque quem será que vai nos dar carne para comer?
Nós só estamos comendo esse maná do céu que vem todo dia, né? Que era uma comida mais saudável, mas Deus sabia. Tanto é que no versículo 7 diz assim, ó: e era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo, e os colhia, e os molhos o moía, ou num grau o pisava, e em janelas o cozia, e deles faziam o quê? Bolos. E o seu bolo era como sabor de azeite fresco. Veja você uma coisa, Deus estava dando coisas saudáveis para eles. Eles não iriam morrer naquele deserto. Amém, gente? Imagina se eles comessem carne todo dia, né? Só proteína. Uma hora ia dar ruim, né? Deus estava tratando com eles. O que Deus mandava do céu era algo saudável. Ele deixa muito claro esse detalhe no final, que o sabor era de azeite fresco. Seu bolo era um sabor de azeite fresco. Eles pegavam aquilo, eles trabalhavam o material que Deus mandava e preparavam ali bolos. Tinha uma comida saudável, coisa boa para eles. Deus estava dando o melhor. E eles estavam reclamando de quê? Porque lá no Egito, lá nós tínhamos as carnes, uma carne cozida. Lá nós lembramos dos peixes que comíamos de graça. Você vê que as pessoas, elas não estavam interessadas em ser livres, em trabalhar pela própria vida. Eles estavam interessados em ser escravo e viver na dependência dos outros. É isso que muita gente faz quando ela não vive o Evangelho. Ela quer viver na escravidão, na dependência de que alguém faça alguma coisa por ela. É diferente de quando a pessoa ela quer Deus de verdade. E quando ela quer Deus, a liberdade, ela busca Deus e Deus supra a necessidade dela e abre as portas para ela naquilo que ela precisa. Mas eles estavam desperdiçando isso. Murmuraram uma vez, viram o fogo cair do céu, mas aquilo não serviu de exemplo. E tem gente que brinca com Deus. Viu que algumas coisas aconteceram. Aí melhorou um pouquinho, o que ele faz? Tá tudo bem, agora ele murmura de novo. Ele começa a falar contra de novo. Teve gente que veio para o Evangelho, a pessoa recebeu uma cura. Um exemplo. A pessoa recebeu uma cura. Aí ela está feliz, ela passa uns dias ali congregando, ouvindo a palavra, alegre. Mas depois de uns dias, quer saber, aqui é muito monótono, muito parado. Eu tinha uma vida mais eclética, né? Tal. Eu vou fazer isso de novo. Tá bem, né? Aí o negócio aperta de novo lá. Onde é que ele vem bater de novo? Aqui. Pedir auxílio. Pedir ajuda. Se rebelando contra Deus novamente. Só que Deus ele é muito paciente, né? Deus é paciente. Porque o povo, mesmo fazendo isso aqui, Deus teve misericórdia. Porque olha o versículo de número 9, o que ele disse? E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre... Na proporção que toda noite descia o orvalho, né? Aquele sereno da noite, não é o sereno da noite que a gente fala no interior, é o sereno da noite. Aí vinha, aí Deus mandava o maná também. Quando eles acordavam no outro dia, estava lá o maná fresquinho. Para eles fazerem as coisinhas dele, ó, comer satisfeito e continuar a caminhada. Mas estavam fazendo o quê? Reclamando, brigando. Estavam, de uma certa forma, exagerados. Quando será que nós vamos comer carne de novo? O pessoal, quando será que vamos comer picanha de novo? Hoje, amanhã, depende do nosso bolso. Não é? Ninguém vai dar nada de graça para ninguém. Depende do nosso bolso. Tem o dinheiro, compra picanha. Não tem, não compra. Fazer o quê? Né? Mas vamos murmurar? Não, vamos ficar na nossa posição de servo. Ficar na nossa posição de servo, servindo em direção à promessa. Aí no 10 ele vai falar, olha só. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente fez o quê? Se acendeu e pareceu mal aos olhos de... Tem um detalhe interessante aqui, porque o Moisés ele vai começar a se unir ao povo. Ele viu as lamúrias do povo, as pessoas bateram na porta dele e começaram a se reclamar. Porque a nossa família está vivendo mal, começaram a falar uma série de coisas. Ele deixou aquilo que o povo falou entrar no coração dele. Lembra do que eu falei agora no início? Que o povo, nessas murmurações, o Moisés foi o quê? Se desgastando. Ele foi se desgastando. Geralmente é isso que acontece quando você tem pessoas ao seu lado, que o tempo todo a vida delas é problema e ela só lhe traz problema. É ou não é?
Nos primeiros dias, nos primeiros momentos, até no primeiro ano, segundo ano, você segura, você ajuda, você se esforça, você se dedica. Mas chega um tempo que você começa a fazer o quê? Se desgastar. O povo de tanto... e agora minha família está desse jeito, e só esse maná todo dia. E eles estavam satisfeitos, as sandálias dos pés não envelheciam, a vestimenta deles também não ficava velha. O tempo todo eles estavam bem cuidados. Estavam murmurando. Aí o Moisés toma uma decisão errada. Ele vai tomar uma decisão errada aqui. A certa foi de ele ter ido até Deus, né? Ir até Deus é uma decisão corretíssima. Agora depende de como nós vamos chegar em Deus. Porque tem gente que chega em Deus colocando a culpa nele. Deus, morreu meu tio, por que ele morreu? A culpa é do Senhor. Né? Deus é o culpado? Deus não tem culpa de nada. O ser humano é responsável pelas suas ações. O ser humano é responsável pelas suas atitudes. Nós já ouvimos falar muito de livre-arbítrio. É isso. A pessoa tem liberdade de fazer o que ela quiser da vida dela. A palavra nos traz o conselho, nos traz a direção. Mas se a pessoa não quiser, nem Deus pode fazer nada por ela. Muita gente toma decisões erradas, como Moisés aqui vai tomar agora. Ficou do lado do povo. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Poxa, todo dia eu mando alimento. Vocês estão me reclamando de carne? Estão me reclamando disso, daquilo outro? Todo dia eu não mando para vocês o suprimento que vocês precisam? Sandália do pé não envelhece, não tem onde comprar, não se desgasta. Vestimenta é a mesma, não se desgasta, está todo mundo bem cuidado, todo mundo vivo. Se ficarem na obediência, vocês vão entrar na terra. Mas ficaram com esse negócio. Aí vem o versículo 11. Aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo com você nesse versículo 11. Então disse Moisés ao Senhor. O que ele disse? Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graças aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Ele começa a ir contra Deus agora. Ele chega para Deus: Senhor, vem cá. Por que eu não achei graça aos teus olhos? Qual foi o mal que eu pratiquei para que eu possa ter que carregar a carga de todo esse povo? Já ouviu aquele ditado que quanto mais é dado, mais é cobrado? Geralmente as pessoas querem, né? Uma posição de mais destaque, aquele negócio todo. Só que a responsabilidade é maior. Eu fico imaginando, tem gente que tem 10 filhos. Antigamente se criava 10 filhos tranquilo, é ou não é? Botava lá, fazia uma panela de arroz, um cozidão ali, todo menino comia, descia o catarro, descia o arroz, tudo por aqui, ó. Tudo feliz, depois tomava um banho, alegria. Dormia a tarde todinha, no final do dia brincar de bola, de noite dormia era cedo. No outro dia tava de manhã plantando mandioca com o pai, né? Arrumando as coisas. No mato lá, trabalhando, né? Coletando tomate, ajudando a tirar o leite da vaca, fazendo tudo bonitinho. Não tinha problema. Então, a responsabilidade de quem tem 10 filhos é maior do que aquele que tem uma. É ou não é? Porque se você tem só um, você organiza ele, você observa de perto, você cuida, você orienta, você mostra. Quando você vai casar, casou, aí você fica livre. É ou não é? Casou, aí você fica de boa. Casou, tem a vida dele, é independente, tem o trabalho dele, tem a família dele. Eu vou orientar só agora de longe, né? Vem me visitar aqui de vez em quando. Vem todo dia não, senão não me trazer problema, né? Cada um com seus problemas. Mas brincadeiras à parte, era muito mais difícil para Moisés, porque eram quase 2 milhões de pessoas. São Luís aqui nós temos 1.100.000. Com mais São José de Ribamar, Passo do Lumiar, dá 1.300.000 e pouquinho. Quase 1.400.000. Aí junta mais algumas cidades do estado, aí chega a 2 milhões. Era a média que eles tinham. Imagina esse povo todo no Moisés, né? Era muita gente, no meio de um deserto. Não tinha a estrutura que nós temos aqui. Realmente não era uma situação confortável, mas Deus estava tratando com eles. Amém, gente? O deserto é esse lugar de tratamento. Estou no deserto, pastor, mas Deus está tratando comigo. Eu não vou passar necessidade. Não vou ficar aqui murmurando, porque eu sei que o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Não vou ficar. Porque se eu fizer isso, eu vou atrasar ainda mais o plano de Deus para mim. Porque era isso que ia acontecer aqui agora. Nas atitudes que eles estavam tomando, eles estavam atrasando ainda mais o propósito de chegar à terra prometida. Ou seja,
Muitos deles nem entraram na terra prometida. Nem entrariam por conta das atitudes que eles estavam tomando. Aí o Moisés começa a sentir a carga daquela responsabilidade de liderar o povo. Juntamente com isso veio a insatisfação do povo, falando contra e aquele negócio. E o Moisés se sentiu o quê? Sobrecarregado, a pressão. E às vezes dentro de casa, familiar cobra de um lado, o outro cobra do outro. É uma exigência daqui, exigência de lá. Nós temos que ter a nossa cabeça no lugar. Amém, pessoal? Tem que ter a cabeça no lugar, porque se não tivermos estrutura, nós vamos colocar tudo a perder. Nós estamos mais perto do que longe. Nós já chegamos até aqui, já diz a canção que a gente canta direto. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir, eu vou chegar lá. É ou não é verdade? Já chegamos até aqui. Eu falo para mim mesmo, às vezes em oração. Eu digo, já cheguei até aqui. Já são 13 anos pleiteando, né, como pregador do Evangelho, lutando, né? Vou desistir agora? Quando está bem próximo da promessa se cumprir? Não vou. Vou segurar. Vamos lutar. Deus vai dar a vitória. Glória a Deus. Tem gente que lutou e depois de um tempo desiste. Retrocede. Moisés já estava ali, já tinha tirado o povo lá. Ele viu a dificuldade que foi tirar o povo do Egito. Faraó endureceu o coração. Deus teve que enviar pragas naquele lugar. Eles vão passar agora, tá aqui o exército do inimigo atrás, à frente o Mar Vermelho. Como é que nós vamos fazer? Manda o povo marchar. O que você tem na mão? O cajado, então toca na água, a água se abre, o povo marcha, passa por lá, Deus mata os inimigos no meio, eles estão livres agora do outro lado. Eles estavam numa progressão, mas ao murmurar eles atrapalham tudo. Mas ao começar a reclamar por que tem que ser assim, atrasaram a obra de Deus. Quando tiver alguém da família que às vezes está reclamando demais, nós temos que dar uma dura na pessoa. Você está vivo, você tem 2 pernas, 2 mãos, tem gente que já morreu, tem gente que está aleijado. E está lutando, e você está se entregando. Tem hora que tem que dar uma dura nas pessoas, para elas despertarem para a vida. Não pode passar a mão na cabeça, ô coitadinho, ele está sofrendo tanto, ele está com depressão. Nada que uma boa enxada não resolva, né? Pastor, que é isso? Não fala assim, né? Não estou dizendo que não tenha depressão, tá, gente? Não me interprete mal. Não me interprete mal. Mas antigamente se falava de depressão, as pessoas estavam lá cheias de coisas. Elas tinham sim seus momentos difíceis. Esse termo foi usado pela medicina, né? Do ano 2000 para cá. Entende? Mas isso aqui era fruto deles estarem sem Deus. Por isso que eles estavam agindo assim. O Moisés, por mais que ele tivesse comunhão com Deus, Deus dizia, com Moisés eu falo, ele toma essa decisão de, a carga é pesada para mim, Senhor. É pesada? Será que Deus dá algo pesado para a gente? Na nova aliança, Deus ele falou para nós através do servo dele. Ele disse que não veio tentação sobre vós que não fosse humana, a qual a gente não possa suportar. Toda e qualquer coisa que a gente vem enfrentar, tem a estrutura assim, pode ter certeza disso. A pessoa veio falar comigo com arrogância, porque Deus sabe que você tem estrutura para suportar isso. Ele não ia permitir. Lembra de Pedro? Por que ele não permitiu Pedro ser tentado? Para que a fé de Pedro não desfalecesse, para que ele não caísse. Porque ele sabia, se ele for tentado, ele vai cair. No nosso caso, ele permite algumas coisas por quê? Sabe que você tem estrutura para vencer. É só ficar firme. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Não tenho o que fazer. Estou passando por algumas lutas, eu não tenho o que fazer. Não tem aquela canção que o pastor gosta de cantar? Eu não tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém por quem chamar. E é por isso, meu Senhor, que estou aqui. Vem me ouvir, me responder. Vem me salvar. Amém? A gente canta. Vamos diante de Deus. E Ele vem, com refrigério. Refrigerando a nossa alma e nos trazendo a paz. Aí você vence aquela batalha naquele dia. E no outro dia vem de novo. Você vence de novo. Com a graça de Deus. Amém? Aí vem a questão. Versículo de número 12. O negócio vai apimentar aqui. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse que o levasse ao colo? Como aio que leva o que cria?
a terra que juraste aos seus pais? Agora ele pegou mais pesado com Deus ainda. Agora o Moisés foi maduro com Deus. Foi eu que concebi esse povo, foi eu que gerei eles. Quando ele fala aio, a palavra aio quer dizer guardião, encarregado. Sou eu encarregado de levar eles e criar eles? Quer dizer, eu não tenho responsabilidade com esse povo, Senhor. Moisés estava querendo desistir, pessoal. O negócio é mais sério, que vem o versículo 13, e ele vai falar, ó: de onde tiraria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. 14. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para... Aí vem o triste da história, o 15. A gente pensa que foi só Elias que pediu a morte, né? Se assim fazes comigo, faz o quê? Mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Você vê que o Moisés estava tão à flor da pele, que ele tomou uma atitude que Deus não esperava isso dele. E às vezes tem dias da vida que tomamos decisões que Deus não espera isso da gente, né? A atitude de explodir com algumas coisas, de passar por alguns limites que não nos foram impostos, de determinar coisas que Deus não esperava isso, que a gente fizesse isso. Deus olha, puxa vida, Moisés, hein? Se fosse outro, a Moisés, o homem que eu tenho como amigo, que eu falo face a face. Ô Moisés, até você te dei essa carga porque eu sei que você pode carregar. O povo vem até mim, eu sou alguém que possa dar carne para esse povo todo. Sozinho eu não posso carregar. E quem disse que ele estava sozinho? Ele fala, sozinho eu não posso carregar. E quem disse que ele estava sozinho? Não era Deus que todo dia mandava o maná? Será que ele era cego, ele não enxergava? Que todos os dias o povo andava, caminhava? A chinela era novinha do mesmo jeito. Aquela havaiana, lá não tinha havaiana, né? Aquele pijama que a pessoa usava de noite, nunca envelhecia, era o mesmo. Entende? Mas o Moisés ficou o quê? Pilhado, desgastado. Aí eu quero entrar na nossa parte hoje, para a gente já para a parte final. Às vezes nós se desgastamos muito com muita coisa. Se desgastamos, é correria de trabalho, é problema de filho, é problema de irmão, é problema do cunhado, é problema do vizinho. Tudo a gente se desgasta. No final, a pessoa morre e nós morremos junto. Já parou para analisar? Teve algum tempo assim que estava numa igreja de bairro, foi em São Raimundo. E teve uma irmã que chegou para mim, pastor, não posso vir na igreja porque eu cuido da minha mãe que é doente. Eu disse, está certo. A senhora está correta. Cuide dela até o dia que Deus permitir. Cuide. Faça o seu melhor. Só que no dia que for para a senhora vir para o culto, se não der durante a semana, tudo bem, mas especificamente o domingo. Principalmente Santa Ceia. Não falha com Deus, não. A senhora faz o seguinte, vê alguém que possa ficar, um sobrinho, um irmão. Ela não tem só a senhora. Para a senhora vir ter comunhão com Deus. Porque a senhora só pode dar o que tem. Você não tem nada, você vai dar o quê? Você não busca, você não se renova. Daqui a pouco o doente morre lá, depois de 2 meses você morre também. Nova. Porque se desgastou. Porque deixou, né, perder a cartilagem lá e deixou osso com osso. Isso é o desgaste, né? A pessoa tem artrose, artrite, tendinite. Por que ela tem esses problemas? Porque desgastou o nervo. Perdeu o líquido. Então começou a desgastar. E quando desgasta, vem as dores, né? Era isso que o Moisés estava sentindo. Desgastou, começou a sentir dores. Começou a sentir o peso. Coisa que antes ele não sentia. Quando Deus fala, você vai tirar esse povo do deserto? Ah, quem sou eu? Do Egito? Quem sou eu? Vai lá e fala com o faraó. Eu vou te dar sinais, eles vão reconhecer que eu sou contigo. E ele começa a ir. Ele começa a fazer. Depois ele vê que está tudo na direção. Ele fala com o faraó, e o faraó agora tem que pedir para ele, ora o teu Deus para tirar as pragas daqui do nosso meio. Ele tinha autoridade já. Ele começou a ver que as coisas começaram a fluir. Aí agora ele está aqui, pedindo a morte.
Se é para ser assim, Senhor, me mata logo. Como já teve vezes, a pessoa está lá na luta. Meu Deus, se é para ter essa família, me mata logo. Né? Se é para viver nesse casamento, que morra ele ou que morreu. Não fala isso não. Né? Deixa que o próprio Deus tem sua forma de trabalhar. Né? Ele sabe quando é que cada um tem que ir ou deixar de ir. No tempo certo. Glória a Deus. Desgaste. Não me deixa ver o mal. Mas que mal? Era só ele pedir direção para Deus, Deus ia mandar ele falar com o povo. Ó pessoal, o negócio é o seguinte: quem continuar na murmuração, Deus falou que vai mandar descer fogo de novo. Então vamos obedecer, vamos ficar na palavra que vai dar tudo certo. Era só orientar o povo, era a única função que ele tinha. Não era de dar carne para as pessoas. Às vezes nós pegamos carga que nem existia. Coisas que nem era para existir, às vezes nós atribuímos a nós. Eu tenho que fazer isso. Mas quem foi que mandou você fazer? Deus não está dando essa responsabilidade de você fazer. Como? Como é que eu vou pegar tanta carne para dar esse tanto de povo? Mas quem foi que mandou ele pegar carne para dar para o povo? Será que Deus não podia dar? Né? Deus não estava mandando alimento todo dia? São cargas que a pessoa traz para ela que não precisava trazer. Eu já comentei, não me interprete mal, vou comentar novamente. Vovó que fica cuidando de neto, pode ser? Em algum momento pode. Mas ela não tem obrigatoriedade nisso. Não tem obrigatoriedade nisso. Você está trazendo uma carga para você desnecessária. Morreu a mãe, morreu o pai, o menino ficou órfão. Aí sim, é responsabilidade da avó. Mas o pai e a mãe estão vivos, se virem. Os mesmos que fizeram são os mesmos que criam. É ou não é? São os mesmos que criam. Não quis. Agora assuma a responsabilidade. É fácil jogar fardo para os outros, como o povo estava jogando para Moisés. E o Moisés se sobrecarregando. Não. O negócio é esse, a responsabilidade é sua. Agora, se ele for um drogado e ele não tiver como cuidar da criança, você vai fazer o quê? Aí vai ter que cuidar mesmo. Tem outro jeito. Vai deixar a criança morrer? Não vai. Mas tem gente que é lúcida. Porque ele quer trabalhar. Então você está trabalhando bastante, você paga uma babá. Os dois trabalham, né? Vocês têm um salário bom. Porque quanto mais trabalha, você acha que a pessoa tem dinheiro. Tem gente que trabalha tanto, nunca tem dinheiro. Você que diabo é isso? Né? Tipo alguns irmãos na obra. Pastor, não posso participar da limpeza porque eu trabalho de sábado a sábado. Aí eu digo, então tá bom, você vai dar o material da limpeza para os outros irmãos que vêm limpar, não precisar ajudar. Só você que vai ajudar. Mas é porque eu estou sem condições. E o diabo é isso, trabalha tanto, não tem dinheiro. Né? Porque a lógica é essa, né? Eu faço essa programação comigo nos lugares que eu passo. Os irmãos são obreiros assim. Os que podem ajudar na limpeza, que só pode ajudar na limpeza, ele não está trabalhando, não está tendo condição para ajudar, então ele vai ajudar aqui servindo. E quem não pode vir limpar? Então tem que custear. Concorda? É justo. Mas nunca pode. Não pode nenhuma coisa nem outra, então não dá para nada. Então não dá. Melhor não fazer. É melhor não ser maldito, porque a Bíblia diz que maldito é o que faz a obra de Deus relaxadamente. É maldito, vai carregar uma culpa sobre si, não só agora, mas pela eternidade também. Então voltando à questão dele. Aí Deus vai falar algo interessante, 16, vamos para a parte final. Versículo 16. Moisés se desgastou fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ao 16 diz: E disse o Senhor a Moisés, Deus ele é tão maravilhoso, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são ancião do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Olha como Deus é bonzinho, né? Deus poderia ter dado uma no Moisés, só que Deus percebeu, ele não é mau. O problema do Moisés é que ele está desgastado. Como às vezes tem besteira que a gente faz, que a gente fala, que Deus deve olhar e fazer assim, ó. Mas aí nós vamos lá pedir misericórdia e ele dá uma nova oportunidade, né? Foi coisas que não é do nosso caráter, não é da nossa índole. Mas aí por um momento outro se deixou levar por aquilo e falha. Aí Deus olha para ele, Moisés, olha o seguinte, meu filho, tá pesado para ti? Pega aí 70 dos anciãos aí, em 70 homens mais experientes, mais velhos, ancião, chama eles e traz eles para cá. Eles vão ser responsáveis.
Eles vão ficar ali na tenda da congregação, eles vão orientar as pessoas, eles vão coordenar grupos, né? Eles vão te ajudar, eles vão te auxiliar no trabalho. Tá pesado para ti? Eu te dou auxílio. Não é isso que você quer? Por isso nós temos que falar com Deus, irmãos, claramente. Não em tom de murmuração. Ah, Deus, o negócio está pesado para mim. Eu sei que o Senhor me deu o suporte, mas eu quero mais. Me dê mais estrutura. Coloca pessoas ao meu lado que vão contribuir comigo, que vão me auxiliar nesse propósito. Mas muita gente faz o quê? É tanta luta, é melhor a gente morrer logo, ficar vivendo desse jeito. Aí o Moisés errou nisso, de pedir a morte. Então se é assim, me mata logo. Deus não queria matar Moisés, gente. Deus queria usar ele. Deus não quer matar ninguém, Deus quer usar você. Diga glória a Deus. Diga, Deus quer me usar. Me usar. É isso. Quer usar para orar por quem está doente. Quer usar para levar diante de pessoas que precisam de uma palavra. Você tem a palavra. Você dá a palavra, você vê o olho da pessoa brilhar. Depois você faz a oração, a pessoa... Estou melhor agora. Você se sente tão satisfeito por ter de alguma forma ajudado alguém. Se sente tão bem de ter parado para conversar com alguém. Depois de conversar com ela, só no ato de conversar você já sentia aquela pessoa uma pessoa diferente. Até as lágrimas que ela estava derramando cessaram. Era só isso que Deus esperava dele. Vai lá, Ju. Você está precisando de quê? Não, precisando de auxílio. Vamos chamar de 70 oficiais aí, dentre o povo. Homens que são experientes, anciãos, para que eles possam ajudar, orientar. Eles têm experiência de vida, eles já viveram muita coisa. Eles vão poder orientar o povo. Junto contigo, Moisés. As coisas fáceis eles resolvem. As difíceis trazem para quem? Para você resolver. Aí diminuiu a sua carga. Aí Deus ainda dá uma colher de chá. Versículo 17. Então eu descerei e ali farei contigo, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não a leves. Você vê como Deus é bom? Deus falou, você vai reunir eles lá, eu vou descer. Deus falou na primeira pessoa, falou eu, Deus, vou me submeter, vou descer aí. O espírito que eu reparti para você, eu vou repartir com eles também, com esses 70. E assim eles vão levar a carga junto contigo. Você não vai levar sozinho, vai ficar o quê? Leve. Glória a Deus, gente. Temos que orar para isso, para se converter mais gente dentro da nossa casa. Entendeu, meu pastor? É só eu que sou crente lá em casa, é muita luta, eu não aguento mais. Deus vai botar mais uns 2 crentes lá que vai se converter. Vai te ajudar junto com a carregar essa carga aí. De conversar com os outros também, de às vezes vocês levam a paulada sozinho, eles vão levar junto com você agora. Resolve o problema. Amém? Na Nova Aliança, na carta de Corinto, o Paulo ele fala o seguinte no capítulo 13: o amor é sofredor. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Age com paciência, não com leviandade. Perceba você que a pessoa que ela tem com ela essa característica de saber esperar, de não agir precipitadamente, de guardar o coraçãozinho. O coração é isso aqui, ó. Coração é isso aqui. Você ouve coisas, você é rebatido, você faz o quê? Você guarda isso aqui, ó, pra você não explodir. Guarda. Senão você vai desgastar. Andando com o pastor Fernandes, ele falou: sabe por que eu estou na pegada com 63? Eu não me desgasto com nada. Ele falando, é engraçado. Eu não me desgasto. Gente, esse negócio do pessoal vir reclamar e brigar comigo, eu fico na minha. O líder fala alguma coisa, eu digo sim, senhor. Não, senhor. Só. E resolve o problema. Né? Mas realmente é verdade, a pessoa não se desgasta. Tem gente que envelhece de tanto problema que ela está enfrentando. Só tem 30 anos, mas parece que ela tem 50. É o desgaste. Falou para Moisés: eu vou descer aí, o espírito que eu dei para você eu vou repartir com esses homens. Não acabou não, 18. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará a carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne. E o desejo do povo ia ser cumprido. Eles não queriam carne.
Deus ia dar carne. Deus falou para ele: ó, Moisés, manda o povo santificar aí que eu vou dar carne. É isso que vocês querem? Só que tem um agravante nisso. Qual foi? 19. Não comereis um dia, nem o que mais? Nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Aqui a gente para. Deus deu o que o povo queria. Deu ou não deu? Quer carne? Não vai ser só um dia, não vai ser só 2, não vai ser só 5, não vai ser só 10 e nem vai ser só 20. Vai ser um mês inteiro de carne. Vocês vão comer carne que vai sair por onde? Vai ser tanta carne que vai sair pelo nariz. Dura coisa é para o homem irritar a Deus, né, gente? Dura coisa é para o ser humano irritar a Deus. Quando ele irrita Deus, ele ultrapassa o limite das coisas. E ele pode até receber alguma coisa, só que não é na bênção. O que a Bíblia diz? A bênção de Deus enriquece. Sair carne pelo nariz é saudável? É claro que não, né? Sair carne pelo nariz deve ser horrível. Não sei, né? Acho que só a moída, né? A moída. Mas o resto... Mas vocês vão ficar tão enfarteados, tão cheio, que vocês não vão só botar por baixo, no dito popular. Vocês não vão só botar por baixo, igual a galinha bota ovo. Vocês vão botar por cima também. Ó, vai ficar enfarteado. Só por causa da murmuração. Isso aqui é um recado sério que a gente tem que guardar pra gente hoje. Não se desgaste, nem desgaste a Deus. Não desgaste as pessoas que estão à sua volta. Fique em paz. O que Deus tem pra gente, Ele vai cumprir. Glória a Deus. O que Deus tem pra gente, Ele vai realizar. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia.